Bom dia a todos. Alegria de estar aqui com vocês, que tenhamos uma manhã bastante harmoniosa sob as bênçãos de Deus. Deus é o nosso Pai de infinito amor, bondade e misericórdia. Nós somos seus filhos, somos os seres inteligentes da criação. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. E nós também temos a capacidade de raciocinar, de criar, temos uma inteligência que vai se desenvolvendo. Evoluímos das formas inferiores da criação, passamos pelo estágio de princípio inteligente, até atingirmos um estágio tal onde o raciocínio se forma de maneira contínua, onde temos a consciência da nossa existência. Lembrando até do que diz aquele filósofo Descartes: penso, logo existo. Então a capacidade de raciocinar, de pensar, é intrínseco ao espírito humano. E naturalmente que nesse exercício da nossa inteligência, nós erramos muitas vezes, acertamos também, e vamos aprendendo com os nossos erros. Por isso que há necessidade de leis que organizem o relacionamento entre as pessoas, entre os indivíduos. Naturalmente que existem as leis criadas por Deus, as leis morais, que nós vamos detalhar daqui a pouco. Porém, do ponto de vista humano, material, nós também precisamos de leis para organizarmos a nossa civilização. E isso remonta à origem dos códigos humanos, desde que a humanidade ali começou a se organizar em tribos, depois em países, em nações, em reinos, impérios. Havia essa necessidade de leis, regramentos para organizar o relacionamento entre os indivíduos. Inicialmente, a escrita não era muito divulgada, poucos sabiam ler e escrever, né? Era algo ainda muito incipiente, nascente. Então, a tradição dessas leis era uma tradição oral. As pessoas repetiam o que elas tinham ouvido. Porém, nós vamos encontrar registros das primeiras leis, como a Lei de Talião, do latim lex talionis. Talionis quer dizer tal qual, idêntico. Era uma lei que significava que a punição seria proporcional e equivalente ao crime cometido. Dali a Lei de Talião. Também obtemos daí a palavra retaliação, né? Quando a gente ouve alguém vai retaliar, quer dizer, vai devolver ao outro aquilo que ele se sentiu ofendido, né? Possivelmente na mesma moeda. É claro que a gente encontra aí a origem da vingança, né? Onde a pessoa resolve fazer justiça com as próprias mãos. É uma lei bastante primitiva, bastante atrasada, porém teve a sua importância, o seu significado. O olho por olho, dente por dente vem daí. Por exemplo, se alguém fazia um crime a outra pessoa, como por exemplo, destruía a casa de alguém, essa pessoa tinha a sua própria casa destruída. Se nessa destruição alguém morria, a própria pessoa que foi a destruidora também recebia a pena de morte. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Hammurabi, que foi um rei bastante poderoso que governou a Babilônia, ali na Mesopotâmia, no século 18 a.C., a organização dessas leis no código que leva o seu nome. E aí nós temos uma pedra, por exemplo, de 2,5 metros de altura, colocada lá no Museu do Louvre, em Paris, onde em escrita cuneiforme acádica, nós vamos encontrar em várias colunas essas leis antigas, né, instituídas por Hammurabi, que nada mais foi do que a organização daquilo que já se sabia de forma oral, né, o olho por olho, dente por dente. Talvez alguém tenha se lembrado de Moisés, né, que veio alguns séculos depois disso. É claro, Moisés foi educado como um príncipe egípcio, teve toda a educação formal possível naquela época, então naturalmente ele teve contato, podemos presumir, com esse código de Hammurabi. Posteriormente ele descobriu a sua origem hebraica e conduziu a libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito. Era um povo que havia vivido durante alguns séculos em regime de escravidão no Egito, e ele conduziu esse povo até a chamada
terra prometida, né, que era a Canaã, passando algumas décadas no deserto. Essa história todos nós conhecemos, né? Inclusive quando Moisés, depois de muito tempo, ele era um médium, uma pessoa que tinha ali a faculdade de ser intermediário entre os espíritos e as pessoas encarnadas, e ele recebeu então o código divino que nós conhecemos como 10 mandamentos. Isso tem inspiração divina, porque as leis contidas nos 10 mandamentos, elas podem ser aplicadas a qualquer povo, a qualquer época, a qualquer mundo. Porém, Moisés também era um legislador, né? Hoje, por exemplo, no nosso país, nós temos as assembleias legislativas, né, de todos os níveis, municipal, estadual e federal, que formulam as leis que regem o funcionamento da nossa sociedade, sendo a lei maior a Constituição. À época, era Moisés, naturalmente que era a pessoa mais letrada, mais estudiosa daquela época, também mais inteligente, era uma pessoa, um missionário, que não estava ali por acaso. E ele não só, como médium, recebeu ali os 10 mandamentos, como também, como legislador, ele organizou essas leis disciplinares e religiosas para regrar o funcionamento daquele povo. Lembrando que era um povo ainda bastante ignorante, bastante atrasado em comparação com a sociedade atual, e por isso as leis de Moisés são leis muito rígidas, duras. Ao nós lermos o Antigo Testamento, nós temos que ter esse cuidado para não trazermos para cá aquilo que foi feito para aquela época e que tinha serventia, utilidade, uma aplicação muito prática. Porém, as leis humanas, como muitas das leis de Moisés, elas vão evoluindo ao longo do tempo. À medida que a civilização evolui, novas leis são constituídas, outras são abolidas, outras são reformadas, para se adequarem à época, aos novos costumes e às novas necessidades daquele povo, daquela nação. Por isso que as leis de Moisés, excetuando aquelas que são de origem divina, como as contidas nos 10 mandamentos, as demais, elas têm origem humana, temporal e circunscrita a um povo e a uma época. Até porque a visão dos hebreus era uma visão ainda muito atrasada de Deus. Eles lembravam de Deus como Deus dos exércitos, o Deus vingativo que deveria privilegiar aquele povo chamado de povo escolhido, sendo que os demais povos deveriam ser conquistados, destruídos, massacrados. Interessante a gente observar essa contradição, porque nós vamos encontrar lá nos 10 mandamentos: não matar, honrar pai e mãe, não roubar, não mentir, quer dizer, não lançar falsos testemunhos, não cobiçar aquilo que é do outro. Mas, na prática, o povo hebreu não usava muito disso daí, porque queria massacrar os outros povos pagãos, que deveriam ser destruídos e conquistados. E eles achavam que Deus era o Deus apenas deles, que os demais povos, né, por serem pagãos, que cultuavam outros deuses, eram povos inferiores. Então a visão do povo hebreu a respeito de Deus era uma visão de um Deus dotado de defeitos humanos, como nós encontramos nessa pintura de Michelangelo, né? Um Deus com forma humana, né? Longas barbas brancas, porque ele deveria ser antigo, velho, porque o mundo é muito antigo. Um Deus que aponta o dedo, que julga, que é cruel, que é vingativo, exclusivista e parcial, que deveria ser temido, não necessariamente amado. Por isso que é importante nós separarmos, ao estudarmos o Antigo Testamento, aquilo que é de origem divina daquilo que é de origem humana. A lei divina é eterna, como o próprio Deus. A lei humana é transitória, ela vai se aperfeiçoando com o tempo. A lei divina é imutável, porque criada por um Deus perfeito. Aquilo que Deus cria, né, as leis de Deus são perfeitas, portanto, por serem perfeitas, não são modificadas, não são modificáveis, não são alteráveis, são imutáveis. Já a lei humana, por imperfeita que é, ela vai se alterando com o tempo.
A lei divina vale para todos os povos, épocas e mundos, porque elas regem o funcionamento do universo. Já a lei humana, ela é circunscrita a um povo e a uma época. Muito importante sabermos essa diferenciação para não trazermos muitas coisas contidas no Antigo Testamento, trazermos para cá como se fossem de origem divina. Por exemplo, à época, o povo hebreu guardava muitos costumes e hábitos herdados da sua escravidão no Egito. Então havia muitas práticas supersticiosas, muitas práticas consideradas materiais, egoístas, mesquinhas. E mesmo a mediunidade, não é, que é a faculdade humana que permite a comunicação do ser humano com os espíritos, essa faculdade mediúnica era praticada de forma muito vil, de forma muito errada, para fins materiais, de adivinhação, para sortilégios, para prejudicar pessoas. Sabendo disso, o que fez Moisés? Resolveu proibir a mediunidade. Bom, obviamente só se proíbe aquilo que acontece, aquilo que é permitido, aquilo que existe. E Moisés não queria que a mediunidade em si fosse proibida, mas que a prática errada da mediunidade fosse abolida. Tanto é que algum tempo depois, houve uma manifestação mediúnica que atingiu dezenas de anciães que estavam no campo e até mesmo Moisés. Josué se aproxima, ciumento, dizendo que os anciães estavam ali praticando a mediunidade, que isso era proibido, e Moisés então repreende Josué, dizendo que ele não deveria sentir ciúme em relação a ele. E daí nós temos as leis de Deus. As leis de Deus são as leis naturais. A gente aprende no Espiritismo que nada existe fora da lei da natureza. Por isso que não existe o sobrenatural. Puxa, mas e as comunicações dos espíritos e os fenômenos prodigiosos que Jesus produziu são fenômenos naturais. O que acontece é que muitas vezes nós não conhecemos essas leis naturais. E aquilo que nós observamos, muitas vezes consideramos como o maravilhoso, o sobrenatural, algo que derroga a lei divina, em razão da nossa ignorância. Vou trazer um exemplo. Na verdade é uma lenda. Que à época do descobrimento do Brasil, os portugueses chegaram com as caravelas e observaram os índios com a prataria, com ouro nos seus adereços, e aquilo despertou a cobiça dos colonizadores. E então eles se utilizaram de sortilégio. Eles falaram: olha, nós queremos que vocês nos informem onde estão esse ouro e essa prata, essas pedras preciosas, senão nós vamos colocar fogo no mar. Mas como? O mar é feito de água e a água apaga o fogo. Então eles pegaram lá uma tigela com um líquido incolor, mas na verdade era álcool, dizendo: está vendo aqui a água do mar? E colocou fogo, e aquele líquido inflamável pegou fogo, e então os índios ficaram assustados, os povos originários, porque imaginavam que então de certa forma eles tinham esses poderes mágicos que poderiam colocar fogo no oceano. Aquilo era apenas um exemplo. Eles não sabiam que aquilo era o álcool, que era um líquido inflamável, incolor, que à vista era semelhante à água. Pois bem, ignorância. A ignorância nos faz muitas vezes tomar determinados fenômenos como sendo miraculosos, como sendo a derrogação da lei divina. Mas a lei divina não pode ser derrogada, não pode ser destruída, não pode ser alterada, porque ela é perfeita, porque ela foi criada por um Deus perfeito. E essas são as leis naturais, perfeitas e imutáveis, estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E a harmonia que reina no universo material, como no moral, se baseia nessas leis. E essas leis nós podemos dividi-las em dois tipos principais. O primeiro são as leis físicas, que regem o funcionamento da matéria bruta, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Aquilo que a gente aprende na escola, estuda nas universidades, que depois é pesquisado nos institutos de pesquisa, nas academias. A ciência, quando estuda e desvenda essas leis, ou quando as aplica, ela está se relacionando, está descrevendo essas leis físicas, que regem o funcionamento da nossa matéria, do nosso corpo, desta mesa, do nosso mundo material, daquilo que nossos olhos observam. Essas leis,
elas pertencem ao domínio da ciência. E existem as leis morais, que dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, que é o nosso foco de estudo hoje aqui, né? O Espiritismo, ele se preocupa no entendimento e na aplicação das leis morais. Não das leis físicas, porque essas pertencem ao domínio da ciência. Por isso que a ciência, do ponto de vista acadêmico, e o Espiritismo, que também é uma ciência, porém uma ciência que estuda as leis morais, né? Que estuda também os fenômenos que envolvem a mediunidade, os fluidos, né? Que são emitidos pelo nosso pensamento toda vez que nós vibramos, seja numa oração, seja num momento de raiva, nós emanamos essas energias sutis, podemos dizer assim, invisíveis, né? Que a ciência ainda não reconhece, não estuda, mas que existem nesses fluidos, e através deles que existem os diversos fenômenos chamados espíritas, como aqueles que Jesus produziu à época, que foram chamados de milagres, mas na verdade eram prodígios, manipulação das leis naturais criadas por Deus. E as leis morais, para fins didáticos, né, para o nosso estudo, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, elas foram divididas em 10 partes. Poderiam ter sido divididas em 20, em 15, mas Kardec era um pedagogo, né, extremamente didático, e contando com a assistência dos bons espíritos, essas leis então foram organizadas da seguinte forma: lei de adoração, né, que fala do relacionamento nosso com Deus, nosso Pai, nosso Criador, que fala da maneira como nós devemos orar, nos relacionarmos com Ele. Lei de trabalho, que é necessário não só para o desenvolvimento material do mundo, mas também da nossa inteligência. De reprodução, né, para que a nossa vida material se perpetue aqui na Terra, e é necessário a nossa convivência. Nós somos espíritos imortais, mas precisamos da matéria, porque no exercício da matéria nós nos desenvolvemos, ampliamos as nossas potencialidades que nós temos ali como semente divina, ampliamos os nossos limites, desenvolvemos a nossa inteligência e, sobretudo, a nossa moral. Lei de conservação, o que faz com que a nossa vida ela seja preservada, e isso nós observamos em todas as espécies da natureza. Lei de destruição, que aqui podemos entender como a reciclagem natural das coisas no universo, que muitas vezes precisam ser transformadas para dar origem a algo melhor, maior. Lei de sociedade, porque quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está dizendo que nós precisamos viver junto com o nosso próximo, em harmonia com ele. Daí vem a necessidade da sociedade, porque o que um produz vai suprir a necessidade de outro, e aí haverá a troca, né, entre as pessoas. Sem sociedade não há progresso, e essa também é uma lei de Deus. Todos nós estamos evoluindo, crescendo rumo à perfeição. E como consequência dessa perfeição, nós teremos a felicidade. Por isso que a felicidade é sempre uma conquista pessoal. Vem de dentro para fora, é algo do espírito, não é algo que vem de fora para dentro. Existe uma questão em O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual que seria a medida da felicidade para o ser humano. Do ponto de vista material, respondem os espíritos, é a posse do necessário, não é? Para nós termos a segurança de que vamos sobreviver com dignidade aqui neste mundo material. Do ponto de vista moral, continuam os espíritos, é a paz de consciência e a fé no futuro. A paz de consciência é decorrente da ação no bem, da ação que nós fazemos em harmonia com as leis de Deus, que nos traz a tranquilidade da alma e a certeza do futuro, que a vida continua, que nós vamos progredir rumo a algo melhor e mais elevado. Lei de igualdade, porque Deus não tem privilegiados na criação. Todos nós, sem exceção, fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes por Deus. Talvez alguém pense, mas e Jesus? Jesus não é um ser privilegiado? Não. Jesus é um irmão nosso,
naturalmente mais velho, foi criado por Deus antes, mas ele também percorreu toda a fieira de encarnações, errou, tropeçou, aprendeu, corrigiu-se, evoluiu até chegar a este estágio final que nós chamamos de puro espírito, que é o grau máximo de evolução a que nós podemos aspirar. É por isso que nós dizemos muitas vezes, de forma metafórica, que Jesus é um anjo, um espírito de luz, um espírito que já adquiriu essa perfeição espiritual, não só do ponto de vista moral, mas científico, nas artes, na filosofia, na religião. Mas ele também, assim como nós, todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. E a lei de liberdade, porque nós precisamos de liberdade, até mesmo para errar. Porque através do erro nós sofremos as consequências disso, né? Essa é uma das leis divinas, né? Que todos nós sofremos as consequências dos nossos atos. Nós possamos aprender com isso e essa correção venha de nós. Deus não tem marionetes, não tem aqueles bonequinhos, ventrílocos, não tem fantoches. Todos nós temos a capacidade de pensar, de criar, de agir e inclusive de negar a Deus. É a lei de liberdade, o nosso livre-arbítrio em manifestação, para que a evolução seja uma conquista nossa, não algo que vem de fora para dentro. Nós colocamos aqui 9, mas talvez vocês estejam pensando, e a 10ª? A 10ª lei é a lei de justiça, de amor e caridade. É a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E é nesta lei que nós vamos nos deter agora, daqui por diante. Bem, a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Mas como? Se eu for pensar ali, eu não vou encontrar ali um texto para ler, não. Mas a nossa consciência muitas vezes se manifesta de forma sutil. Eu vou trazer uma charge aqui para você, da Mafalda. Como a letra é pequena, eu vou ler. No primeiro quadrinho, ela diz o seguinte, para sua mãe: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que isso não se faz, e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Pergunta a mãe dela. Esse que a gente tem aqui dentro. É a nossa consciência, esse inquilino que muitas vezes nos cobra, que nos tira o sono, que nos mostra que aquilo que a gente fez não está certo. É a lei de Deus se manifestando em nós. E na medida que compreendemos e praticamos a lei de Deus, evoluímos espiritualmente. Aqui eu coloquei uma representação simbólica, uma figura, uma pintura da escada de Jacó. Jacó foi neto de Abraão e ele teve 12 filhos que originaram as 12 tribos do povo hebreu, do povo de Israel. E ele teve um sonho certa vez em que havia uma longa escada ligando o céu à terra. E nessa escada subiam e desciam anjos de Deus. É um simbolismo para a nossa evolução, com uma diferença sutil. Nós aprendemos que uma vez que nós subimos um degrau nessa escada, nós não voltamos, nós não descemos. A evolução, ela é sempre para frente. O máximo que nós conseguimos fazer, em razão do mau uso do livre-arbítrio, é ficarmos estacionados, parados. O espírito não retrograda, ele apenas progride ou no máximo fica estacionado. Porque aquilo que nós conquistamos, que nós aprendemos, nós não perdemos jamais. Faz parte do patrimônio da nossa alma. E o bem, poderíamos filosoficamente dizer, é tudo que é conforme, em harmonia com a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Não que Deus tenha criado o mal. Deus criou apenas o bem, as suas leis naturais, físicas ou morais. Mas Ele também nos criou e nos dotou de liberdade, é uma das leis, para que com o nosso livre-arbítrio possamos aprender com a vida. E no exercício dessa liberdade, muitas vezes nós
praticamos algo em desarmonia, em desacordo com essa lei de Deus. Quando, por exemplo, nós prejudicamos o nosso semelhante, quando nós tiramos a vida de alguém, quando nós desrespeitamos, quando nós ofendemos, quando nós magoamos, estamos então entrando em desarmonia com a lei de Deus. Isso seria o mal. Portanto, o mal é criação nossa. Ele não existe na origem divina. É sempre quando nós agimos de forma contrária à lei de Deus, que é perfeita. Naturalmente que inúmeras reencarnações são necessárias nesse aprendizado. Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas como adquirir essa perfeição numa só existência, por mais proveitosa que ela seja? Impossível. Por isso que nós voltamos muitas vezes à carne, à matéria. Em cada encarnação, num corpo físico diferente, mas é a mesma alma que vai, reencarna, né, na escola da vida para aprender. Assim como uma criança que vai à escola todos os dias para aprender. Ela vai ali, aprende, passa por provas, por desafios, dificuldades, testes. Chega uma hora, toca o sinal, ela volta para casa, volta para o seu verdadeiro lar. Com um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais sábia. Ela não desaprende aquilo que ela aprendeu. Se ela já sabe ler, se ela já sabe fazer conta, ela não perde isso, né? E ela se prepara, faz as lições de casa, no dia seguinte ela retorna para a escola. Assim também nós vamos reencarnando muitas vezes, entramos aqui na escola da vida para aprendermos a amar o nosso próximo. Compreender que ele tem os mesmos direitos que nós, que ele precisa ser respeitado da mesma forma como nós queremos ser respeitados, que nós devemos tolerá-lo, aceitar as diferenças, porque nós também somos diferentes e necessitamos de ser aceitos. Parece simples, mas não é. Talvez no entendimento, mas na prática é muito difícil. Por isso que muitas reencarnações são necessárias para nós evoluirmos. E sempre que nos desviarmos da lei de Deus, experimentaremos sanções disciplinadoras a se exprimirem desajustes e sofrimentos. Jesus já dizia, não é? A cada um será dado segundo suas obras. Quais têm sido as nossas obras? O que nós temos feito? Sempre nós recebemos aquilo que nós fazemos. O princípio de ação e reação, ou causa e efeito. Inúmeros espíritos superiores têm revelado a lei de Deus aos homens ao longo do tempo. É claro que ela está escrita na nossa consciência, mas ela precisa ser relembrada. Inúmeros mestres nós tivemos: Moisés, Sócrates na Grécia Antiga, Francisco de Assis na Idade Média, quando o cristianismo se perdia, não é? Na ostentação, no luxo, na adoração ao bezerro de ouro, em aspectos materiais, e Francisco de Assis veio trazer o exato oposto, nesse contraste, chamar a atenção para o desapego que nós devemos ter, né, da matéria. Precisamos viver no mundo, mas não para o mundo. Lembrando que Jesus disse, né, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus ou a Mamon. Buda também, né, no Oriente, né, que também era uma pessoa de extremo poder aquisitivo, né, filho de nobres, né, e ele também abdicou de tudo aquilo para se iluminar. E Gandhi, né, modernamente, na Índia, que com o princípio da não violência, trazendo a paz, a mansidão, como nos lembra Jesus, né, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Gandhi, então, exercitava isso muito bem e conseguiu libertar politicamente um povo extremamente populoso, de centenas de milhões de pessoas, conseguiu libertar do maior império até então, que era o Império Britânico. Isso ali no final da primeira metade do século XX. E ele conseguiu isso sem fazer guerra, usando o princípio da não violência. Mas não podemos deixar de falar dele, né? Do nosso mestre querido, o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo. É o nosso guia, modelo e mestre, né? Que há muito tempo nos chama para o cumprimento do seu evangelho de amor.
Interessante observar que muitos de nós que somos cristãos, muitas vezes se refere a Jesus como um ser que vai nos trazer favores, que vai nos ajudar, que vai nos curar, que vai nos fazer conquistar aquele objetivo material. Muitas vezes nós nos referimos a Jesus pedindo, mas nós nos esquecemos de atender ao pedido dele. Sim, o que Jesus nos pede é extremamente difícil, mas ele é necessário, que é amar o nosso semelhante, fazer o bem da mesma forma como nós queremos que o bem nos seja feito. Ele nos pede para perdoar aqueles que nos ofendem, para respeitar. Por isso que ele é o nosso mestre, porque ele não só nos ensinou todas essas mensagens divinas, como exemplificou. Ele vem cumprir a parte divina da lei mosaica, contida nos 10 mandamentos, mas não a parte humana. Apresenta Deus como Pai amoroso, soberanamente justo e bom, um Pai de todos nós, não apenas do povo hebreu, mas de toda a humanidade. E quando Jesus fala, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele estende essa fraternidade a todos os mundos que povoam o nosso universo. Então um dia, quando uma nave espacial, por exemplo, chegar aqui na Terra e um ser sair de lá dizendo, venho do planeta tal, que orbita uma estrela tal, venho aqui fazer comunicação com vocês e tal, vamos falar, nossa, um extraterrestre, um ser do outro mundo. É um irmão nosso. Um ser que teve a mesma origem que nós tivemos. Foi criado simples e ignorante, que teve no contato com a matéria, nas reencarnações, ele foi evoluindo do ponto de vista material e intelectual, como nós estamos fazendo. Jesus fala de esperança, perdão e misericórdia. Muito ao contrário do que Moisés falava, de vingança, do olho por olho, dente por dente, a lei de talião, aquela coisa dura. Além do não fazer aos outros o que não queremos que nos seja feito, acrescenta o fazer aos outros o que queremos para nós. Porque não basta a virtude passiva. Eu não vou fazer o mal porque eu não quero o mal. Muitas vezes a inércia, a preguiça basta para nós cumprirmos esse mandamento. Mas Jesus pede mais, fazer aos outros o que queremos para nós. E ensina sobre recompensas e penas futuras, a cada um segundo suas obras, dizendo que aquilo que nós fazemos vai gerar consequências para nós do ponto de vista moral. E aqui nós retomamos, porque Jesus fala de amor, de caridade e de justiça, e não por acaso é a mais importante das leis, conforme a organização contida em O Livro dos Espíritos, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E é nela que nós vamos focar agora em diante. O amor aqui não é simplesmente o amor entre duas pessoas que se unem para um relacionamento, não. É o amor fraternal, aquele amor, como nos diz Paulo de Tarso na sua carta aos Coríntios, que ainda que ele falasse a língua dos homens, ainda mesmo que falasse a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, nada seria como um bronze que soa, ou como um metal, que tine. Ainda que ele desse o seu corpo para ser queimado em caridade, mas se ele não tivesse amor, não tivesse esse sentimento verdadeiro, de nada lhe serviria. Mas o amor, que é esse sentimento de gostar muito, não basta também, é necessário a caridade, que é esse amor em ação, é esse amor que frutifica, é esse amor que realiza, que faz algo para o nosso próximo. Podemos ter alguém que ama muito, que tem aquele imenso sentimento, mas se ela não colocar esse amor em prática, de nada adiantará. E a caridade aqui não é confundida com esmola, com auxílio material. Também pode ser, mas vai muito além disso. Se nós pudéssemos voltar no tempo e perguntar a Jesus, mestre, qual é o sentido da palavra caridade? Verdadeiro. Kardec teve essa ideia na questão 886 de O Livro dos Espíritos. E eles responderam a Kardec: caridade é benevolência para com todos, e indulgência para as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas.
Bem, benevolência é trabalhar em favor do próximo, ser generoso, não é? Ajudar, ser solidário, colaborativo. Indulgência é tolerar os defeitos alheios, aceitar as diferenças, como nós queremos ser aceitos. E perdão é mais do que desculpar as ofensas, é compreender o próximo na sua ignorância. Entender que naquele momento que ele nos feriu, que ele nos magoou, ele revelou uma chaga espiritual que é dele. Mas se nós, ao nos sentirmos ofendidos, magoados, desrespeitados, nós ficarmos com aquele sentimento de ódio, de raiva, e muitas vezes planejando vingança, nós teremos incorporado aquela vibração negativa que o próximo nos enviou. É como se ele nos desse uma taça de veneno e nós aceitássemos e bebêssemos. Quando nós compreendemos que o erro é dele, não meu, que eu só sou afetado pelas minhas ações, por aquilo que eu falo, ajo e aquilo que eu penso, e que aquilo que vem do outro é dele e não me pertence, a partir do momento que nós compreendemos isso, nós passamos a perdoar. É claro que nós vamos sentir ali a ofensa, a falta, porque aquilo é em desarmonia com a lei de Deus. Mas aquilo não vai nos afetar espiritualmente. Nós só seremos grandes almas, do ponto de vista espiritual, quando nós compreendermos isso. Que precisamos ser caridosos, benevolentes, tolerantes e misericordiosos, né? O perdão. A benevolência, por exemplo, quando Jesus disse: se alguém vos forçar a caminhar 1000 passos, caminhar com ele 2000. Ajude o quanto puder. Quando alguém nos pede um favor, quando temos que dar uma carona para uma pessoa, quando temos que ficar ali no leito do hospital, auxiliando, muitas vezes dormindo numa cadeira desconfortável, para ajudar aquele irmão, aquela irmã. Quando alguém no nosso trabalho nos pede uma ajuda, e nós nos dedicamos um tempo ali, ficamos até um pouco depois do expediente, para que aquela pessoa consiga entender e realizar o nosso trabalho. Quando estamos agindo assim, estamos cumprindo um mandamento cristão da benevolência. E o próximo é quem? É a nossa ponte para Deus. E o diálogo fraterno constrói esta ponte. Nós não nos realizaremos plenamente como filhos de Deus sem nos relacionarmos bem com os nossos irmãos. Não há como. Por isso que a pessoa que decide se isolar, por exemplo, eu vou ficar numa montanha, vou ficar parado aqui numa cela, sem contato com o mundo, com as impurezas humanas. Nos esquecemos que nós também temos as nossas impurezas. É um egoísmo muitas vezes, porque nós precisamos viver em sociedade, em contato com o nosso semelhante. É claro que viver em contato com o nosso próximo muitas vezes nos incomoda, né? Às vezes a gente vê por aí, e eu tenho que dizer com cuidado para não ser mal compreendido: gosto mais de bicho do que de gente. Nada contra os animais, pelo contrário, devemos gostar deles também, lembrando Francisco de Assis. O problema é quando nós deixamos de gostar do ser humano. O amor, ele não é econômico, não é exclusivista. Porque eu amo os animais, eu vou deixar de amar as pessoas. Não, quem ama, ama de forma incondicional. Quanto mais você ama, maior a sua capacidade de amar. Se você talvez pense assim, dessa forma: eu gosto dos bichos, porque os bichos, é claro, eles não têm livre-arbítrio pleno. Eles são inocentes, puros. Eles não nos magoam, não têm capacidade de mostrar as nossas feridas como o próximo, que é inteligente, tem. Portanto, é mais desafiador nós amarmos o nosso semelhante, sem dúvida. Mas Jesus nos recomenda seguir pela porta estreita, não a porta larga. A porta larga é a porta da facilidade, da comodidade, não. Significa sairmos da nossa zona de conforto e fazermos aquilo que muitas vezes é difícil para nós: convivermos com o próximo. Sim, o próximo muitas vezes é extremamente difícil. E pode ser uma pessoa que está ali na nossa família, que convive conosco no lar. Mas não é por acaso que nós temos aquela pessoa vivendo ali conosco. Não é por acaso que nós estamos ali. Existe uma necessidade de aprendizado mútuo. E nós devemos aproveitar
oportunidade que a vida nos concede para sermos fraternos. Com os animais, sem dúvida, mas principalmente com o nosso semelhante. E nesse relacionamento o diálogo é fundamental. E para falar, nós precisamos principalmente escutar, ouvir o nosso próximo, né? Não é à toa que temos 2 orelhas e uma boca. E aqui nós gostaríamos de lembrar algumas figuras que nos trouxeram exemplos inspiradores de boa conduta. Chico recebia muitas pessoas lá em Uberaba. Certa vez apareceu uma pessoa bastante abastada que disse assim: Chico, alguma coisa acontece comigo. Eu tenho saúde, tenho uma família maravilhosa, filhos inteligentes, educados, uma situação financeira invejável, nenhum problema assim maior, mas eu sinto uma angústia, algo dentro de mim que eu não sei. Me falta, sabe, essa alegria de viver. E Chico então meditou, possivelmente consultando os amigos espirituais, e respondeu: o que lhe falta, amigo, é a alegria do outro em sua vida. Utilize todas essas facilidades que a vida lhe deu, materiais, de saúde, uma ótima família. Utilize isso para fazer o bem ao seu próximo. Quem sabe você pode ajudar numa instituição de caridade, um abrigo, um hospital, montar um lar para crianças, ajudar numa casa espírita, ou da sua religião, não importa, não estou pedindo para você se transformar num espírita, mas faça alguma coisa pelo seu próximo. Dedique algum tempo da sua vida, da semana, 1 ou 2 horas que seja, em um serviço voluntário, onde você possa curar feridas, enxugar lágrimas, trazer um pouco de alegria, de sorriso. Eu vejo que você tem instrução, né, estudou, então você tem conhecimento, pode usar isso para reerguer aqueles que são mais ignorantes, aqueles que vêm na sua retaguarda. Torne o próximo que está de você mais alegre, menos triste. Aí naturalmente a alegria voltará ao seu coração. Um exemplo para todos nós. Madre Teresa de Calcutá, que também foi uma figura extraordinária, certa vez na Índia, dando um banho numa pessoa com hanseníase. E um repórter olhando aquilo ficou um pouco chocado, possivelmente enojado, e pensou consigo e falou: nossa, nem por $1 milhão eu daria banho num leproso. E ela disse o seguinte: o senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Não é por dinheiro, é por amor, é por identificação com o semelhante, né? Algo da sua alma já evoluída. Gandhi também, né, que já dissemos, se um único homem atingir a plenitude no amor, neutralizará o ódio de milhões. Certa vez ele disse isso. Jesus atingiu essa plenitude no amor. E quantos de nós, no nosso ódio atávico de muitos séculos, né, de muitas reencarnações, de briga, de vingança, de disputas, aquele sentimento negativo cristalizado que está sendo paulatinamente neutralizado pelo amor de Jesus, que jamais desiste de nós. Falamos de amor, falamos de caridade. Caridade é benevolência, perdão e também tolerância. E aqui nós colocamos o nosso mundo, né, porque é um mundo que está passando por muitas dificuldades, conflitos entre nações, entre indivíduos, conflitos na família, diversos tipos de conflitos, porque falta talvez um pouco de tolerância. Se nós ainda não temos capacidade de amar, que possamos pelo menos tolerar o nosso próximo, tolerar que ele possa ser diferente de nós. E não falo aqui de diferenças físicas, porque essas são as mais banais. Diferenças de postura de vida, de conduta, de orientação, o direito de cada um de pensar de forma diferente, de ter uma ideologia diferente, uma religião diferente, uma posição política diferente da nossa. E nós precisamos respeitar, tolerar isso. Como também nós queremos ter a nossa liberdade de sermos também diferentes, de possuirmos também a nossa opinião. Indulgência, então, é aceitar as diferenças, saber conviver com o diferente. Mais do que
respeitar, né? Aproveitar ali a convivência e aprendermos com ela. Jesus já dizia não julgar, né? Porque da mesma forma como nós julgarmos, nós seremos julgados. Da mesma medida com que nós nos servimos ao outro, a vida se servirá em relação a nós. E antes de tentar ali tirar um cisco do olho do nosso próximo, verificar antes a trave que se encontra no nosso próprio olho. Porque todos nós temos problemas. Todos nós temos limitações, temos defeitos graves que às vezes temos dificuldade de confessarmos a nós mesmos. É natural, porque estamos num mundo ainda bastante conturbado. Não tem nenhum ainda melhor do que o outro, só poucos missionários que de vez em quando reencarnam aqui no nosso planeta para tentar evoluir a humanidade, como aquelas figuras que nós citamos há pouco, né? Espíritos que se destacam. Na média, todos nós aqui estamos também enfrentando as nossas próprias dificuldades. Mas Jesus já deixou a receita da lei divina, das leis morais, há muitos anos, há 2000 anos, mas nós ainda não compreendemos. E também o perdão, né? Lembrando que caridade é benevolência, indulgência e perdão. Essa gaiola aqui com esse pássaro se libertando, né, ela diz bem a respeito do que significa o perdão para a nossa alma. Porque o perdão nos liberta. Não nos liberta do próximo, do semelhante, não, nos liberta de nós mesmos, das amarras que nós criamos, das algemas, da bola de ferro que nós colocamos no nosso pé, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Não apenas 7 vezes, como diz Jesus, mas 70 vezes 7 vezes, quer dizer, de forma incondicional, plena. E é preciso perdoar na medida em que temos necessidade do perdão alheio. Todos nós cometemos erros, quase que diariamente, e necessitamos que o próximo nos perdoe. Portanto, por reciprocidade, devemos perdoar. É claro que não é fácil, é muito difícil, mas podemos tentar, podemos nos esforçar, podemos orar a Deus pedindo que Ele nos ajude, para que diariamente Deus possa molhar o nosso coração um pouco com a gota do seu amor, e assim pacificar a nossa alma, para que nos tornemos pessoas melhores. E mais ainda, o perdão ele tem impacto na nossa saúde física e mental. Isso já foi objeto de pesquisa. A pessoa que consegue perdoar, que consegue lidar bem com essas emoções, ela evita muitos problemas que aconteceriam, muitas doenças que muitas vezes de difícil solução nos atingem, em razão de algo que foi ali cristalizado, né, alimentado durante muito tempo, como por exemplo uma mágoa, um ressentimento. Nós não lidamos bem com aquilo e ficamos trabalhando, e aquelas vibrações negativas vão impregnando o nosso corpo espiritual, que nós conhecemos como perispírito, não é? O elo entre o espírito e o corpo físico. E aquele perispírito que é fluídico, né, impregnado com aquelas vibrações negativas, e como ele está em pleno contato, molécula a molécula, com o nosso corpo físico, o que pode acontecer um tempo depois? Aquelas vibrações negativas, aqueles fluidos malsãos, se transformam em algo problemático no nosso corpo físico. E aí nós corremos aos médicos, aos medicamentos, às cirurgias, mas muitas vezes a gênese, a origem do problema não foi exatamente físico, foi na nossa alma, foi no nosso psiquismo, em razão desses sentimentos aí que não foram bem trabalhados. Por isso, a importância do perdão para a nossa saúde física e mental. Não é apenas por uma questão de evolução espiritual. E a justiça, né? A lei de justiça, ela está descrita muito bem no Livro dos Espíritos, na 4ª parte, no capítulo 1 e 2, penas e gozos futuros, como também no livro O Céu e o Inferno, o livro todo, mas especialmente no capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. E aí nós vamos entender um pouco a respeito da justiça de Deus, porque nós vimos que daquelas 10 leis organizadas por Kardec, a lei de justiça, de amor e caridade é a lei mais importante. E quando nós falamos de justiça, a gente sempre lembra da misericórdia, né? A misericórdia divina é a porta aberta ao culpado para o retorno ao bem, não é a anulação da falta.
De maneira nenhuma. Kardec fala no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, que há 3 passos necessários para a anulação por completa de uma falta que nós cometemos. O primeiro deles é o arrependimento. Nós temos a consciência de que nós agimos errado e que não poderíamos ter feito aquilo. É necessário, mas a gente também tem que ter cuidado para que aquele sentimento de remorso não nos aniquile a liberdade de ação, não nos impeça de ir adiante. Paulo de Tarso muitas vezes recomendava, que nós deveríamos nos reerguer, reajustar os joelhos, combalidos depois de uma queda. Então, o arrependimento é necessário, mas não apenas. Depois vem a expiação. A expiação é a consequência, expiação com X, tá? É uma palavrinha que significa a consequência dolorosa de algo que nós fizemos de errado. Porque tudo aquilo que nós fizemos de errado para o nosso próximo, nós vamos receber na mesma moeda. Isso faz parte dos mecanismos automáticos da lei divina. É claro que essa expiação ela pode ser atenuada pelo amor. Lembrando do que diz lá no Evangelho, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então o amor ele atenua a expiação. Muitas vezes nós reencarnamos com uma expiação prevista em razão de débitos, em razão de coisas que nós fizemos no passado, mas em razão da nossa vida digna, respeitosa e amorosa, aquela expiação é diminuída ou até mesmo anulada. E aí nós chegamos ao terceiro passo necessário, que Kardec nos diz, que é a reparação, arrependimento, expiação e a reparação. Somente na reparação do mal praticado é que nós vamos conseguir nos libertar totalmente da falta que nós praticamos. A reparação significa nós voltarmos o olhar para aquele que nós prejudicamos, para reerguê-lo, trabalhar para o seu reajuste, para a sua cura, para o seu bem-estar. Talvez nos exija um pouco mais, a reparação. O arrependimento muitas vezes não envolve o próximo, nós nos arrependemos ali intimamente. A expiação, nós é que sofremos, mas a reparação envolve o contato com o nosso semelhante. Sem esse contato com o semelhante para repararmos aquilo que nós fizemos mutuamente, não temos como nós atingirmos a plenitude como espíritos, filhos de Deus que somos. Por isso que a justiça de Deus brilha precisamente na igualdade absoluta que rege a criação de todos esses espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida, não há nenhum que seja na sua formação mais bem dotado que os outros. Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceções. Os que chegam ao alvo passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Deus não tem privilegiados. Mas no mundo há pessoas privilegiadas. Bom, o mundo é resultado de nós mesmos. Quando nós verificamos uma injustiça no mundo, e há muitas, não é Deus que promoveu aquela injustiça, somos nós, no exercício do nosso livre-arbítrio, ainda por não compreendermos a lei sagrada de Deus, de amor, de caridade, de justiça, por não entendermos isso, que nós agimos no mal de forma egoísta, de forma muitas vezes orgulhosa, e com isso provocamos as injustiças, e os problemas que nós verificamos aí no mundo. E que nós precisamos cuidar por nós mesmos. Deus pode nos inspirar, pode nos dar forças, os bons espíritos podem nos apontar caminhos de forma sutil, mas nós é que precisamos trabalhar, realizar, porque isso não só vai melhorar o mundo em que nos encontramos, como também nós nos melhoraremos com esse trabalho, com esse processo, com esse aprendizado. O mal é resultado do mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, o mal que existe no mundo. Não vem de Deus, vem de nós. Porque Deus não tem nenhum privilegiado. Deus nos criou todos tendo o mesmo ponto de partida. E nós? E a justiça em nós, Jesus já dizia: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, quer dizer, não ultrapassar, não for além, a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. A justiça dos escribas e fariseus, escribas eram aqueles que copiavam,
né? Eram estudiosos do texto de Moisés, e eles eram também doutores da lei, como os fariseus, né? Aqueles que no templo ali ditavam o rumo, né, que seguiria a religião mosaica. Mas eles eram muito duros. Eles pensavam na lei mosaica como ela era. A lei de talião, olho por olho e dente por dente. E a nossa justiça tem que ser superior a isso. A justiça, Jesus já dizia, vocês observam o que os antigos diziam, que se alguém lhe batesse numa face, você deveria revidar. Jesus fala de oferecer a outra face. Não é a face física, né? É a face moral do perdão. Né? Se alguém nos agride, nós deveremos oferecer a outra face, a face do perdão, não a face da agressão. Então, a justiça que nós devemos exercitar tem que ser superior àquela justiça dos escribas e fariseus. Ao agir assim, de forma misericordiosa, pacífica, amorosa, respeitando no outro aquilo que nós queremos ser respeitados, nos realizaremos como cristãos. É curioso observar na nossa nação, o censo está aí, não é, terminando, mas eu posso apostar que a maior parte da população vai se dizer cristã, filiada a alguma das religiões cristãs. Nós espíritas também somos cristãos, assim como os católicos, os protestantes e vários outros. São aqueles que têm como Jesus um mestre divino, um ser iluminado maior que nos orienta, que nos aponta o caminho da verdade e da vida. Mas de que adianta nós seguirmos a Jesus em pensamento, o reconhecemos como mestre, muitas vezes como salvador, e aí a gente aprende que, na verdade, quem se salva somos nós, não é? Jesus aponta o caminho da salvação. De que adianta nós termos essa fé se nós não atendemos ao pedido do nosso mestre? Jesus dizia, se alguém quiser vir após mim, que tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, a cruz são os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, que cada um de nós temos. E segui-lo significa o quê? Fazer o que ele fez, literalmente, nós ainda não temos condição, mas podemos seguir os seus passos, não é? Fazendo aquilo que nos cabe dentro das nossas limitações. O bom cristão é aquele que é manso, aquele que é pacífico, aquele que é ordeiro, aquele que respeita os direitos dos outros, aquele que age com paz e aquele que busca perdoar. Não há cristianismo sem isso. E eu rogo a Ele que nos inspire na nossa caminhada, nesse bom cumprimento das leis morais criadas por Deus, hoje e sempre. Obrigado a todos.